Ah, agora a casa caiu. Pode chamar o FBI para ajudar a Polícia Federal a investigar esse suposto vídeo bombástico aonde o presidente Bolsonaro, através da sua reunião com seus ministros e generais, almirantes, brigadeiros, preparava um golpe que nunca aconteceu e nem saiu do papel contra Lula, que assumiu o poder, tá acabando com a economia e em vez de dar picanha, tá dando abóbora para o povo. Olha só, gente. Em poucos minutos, Nicolas esmaga todas as narrativas sobre a gravação de reunião com Bolsonaro. E lembrando que a Polícia Federal conseguiu pegar essa filmagem de 2022, mas não conseguiu recuperar 196 filmagens do 8 de janeiro que o Flávio Dino disse que apagou, que vai ser o ministro do STF agora. Olha só o que Nicolas Ferreira tem a dizer a respeito dessa atrapalhada desse jornalex. Meus amigos, a casa caiu. Tá aí o vídeo do golpe. Sabemos que se a gente reagir depois das eleições, vai ter um caos no Brasil. Vai virar uma grande guerrilha, uma fogueira no Brasil. Agora, quem tem dúvida que a esquerda, como está indo, vai ganhar as eleições, não adianta eu ter 80% dos votos. Eles vão ganhar as eleições. Vocês estão de sacanagem, né? Ficaram aí mais de um dia inteiro e não param de falar do tal vídeo do golpe. E é isso daí. Isso daí. Daí a mídia teve que fazer toda uma ginástica mental para poder colocar outra narrativa. Jair Bolsonaro defendeu o golpe sem armas em reunião com aliados em 2022. Basicamente ele disse: nós vamos esperar chegar a 23, 24 para CF, depois perguntar por que eu não tomei previdência lá atrás. E não é providência de força, não. Não é dar tiro, Paulo Sérgio. Não vou botar a tropa na rua, tocar fogo aí, metralhar. Não é isso, P. Ou seja, golpe sem armas. Que golpe é esse? Golpe de quê? De karatê? Os caras foram pra cima até do ex-ministro da Defesa porque ele cometeu um crime assim incrível. Ele compartilhou um texto que chamava a eleição de Lula de ruína moral da nação. Meu amigo, se isso for argumento pra ser alvo da PF, metade do Brasil vai ser alvo da PF. Foram pra cima também do ex-ministro Anderson Torres, porque ele disse que se PT ganhasse, todos iriam se... Mentira, ele não mentiu, não é mesmo? O governo brasileiro fecha contas de 2023 com déficit histórico de 230 bilhões. Irmão, literalmente os caras foram até pra cima de padre. Repito, padre! Agora, afinal de contas, vamos entender o que foi de fato essa minuta de golpe. Passado algumas horas da histeria coletiva da mídia da esquerda, a tal minuta do golpe que encontraram lá no escritório do Bolsonaro, e eu confesso que na hora eu falei, pô, se tivesse alguma minuta de golpe, vai deixar no escritório, Bolsonaro? Você é o quê? Você é burro? Mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu é que o Bolsonaro, ele pediu pro advogado dele a suposta minuta do golpe, pra poder entender o que é isso. Ele recebeu essa minuta e imprimiu no seu escritório para poder ler. E aquele documento ficou lá. Então essa tal nova minuta do golpe achada no escritório do Bolsonaro, na verdade é um documento antigo e relevante que já estava na posse da PF e que basicamente foi impresso lá atrás para o Bolsonaro saber do que se tratava. Agora dá só uma olhada como se é criado narrativas para poder destruir uma pessoa. Escuta. No caso do Bolsonaro, a expectativa é de que cumpram-se todos os trâmites, toda a investigação, colham-se todas as provas e depois de denúncia, julgamento e condenação, aí sim, Bolsonaro preso. Mas por que isso? Há todo um cuidado para não deixar nenhum fiapo de dúvida sobre as provas, nenhum fiapo de dúvidas sobre a aliação da Justiça e do Alexandre de Moraes particularmente. E terceiro, Marcelo, para que a sociedade brasileira vá digerindo a ideia de que o Bolsonaro precisa ser preso. Por quê? Porque o Bolsonaro, apesar de tudo isso, ele é popular. E ele perdeu a eleição de 2022 por uma diferença muito pequena. Basicamente o que ela está dizendo é que há um plano para a população, psicologicamente, né, digerir o porquê o Bolsonaro precisa ser preso. Inclusive, dá só uma olhada nessa matéria jornalística aqui. Já faz algum tempo que está batido o martelo entre a PF e o STF, que é Jair Bolsonaro o grande personagem por trás de toda a trama. A ideia não é prendê-lo nem acusá-lo de imediato, mas juntar todas as pontas de modo que, ao final, ficará claro e evidente seu papel de liderança e mentoria em todos esses esquemas, confidenciaram à coluna sob reserva fontes diretamente ligadas às apurações. Então quer dizer que o órgão julgador tem um plano para poder condenar o investigado? Que loucura é essa? Mas não para por aí.
A operação da PF realizada na quinta atinge diretamente as articulações políticas do PL para as eleições municipais desse ano. Isso porque, com as decisões judiciais agora, basicamente o Bolsonaro não pode se comunicar com o Valdemar, que é presidente do partido dele. Como que o Bolsonaro vai fazer eleições municipais sem conversar com o presidente do partido dele? Como? Mas é claro que tudo isso não passa de uma coincidência. Senador vai à PGR para pedir investigação e cassação do registro do PL. Eu falei que era coincidência. Nada articulado, nada simplesmente pensado e planejado. Tudo obra do acaso. E não somente isso, Moraes também proibiu os advogados dos investigados, bolsonaristas, de conversar entre si. Nem a OAB engoliu essa. A OAB pedirá que o STF permita que defesas de Bolsonaro e outros se falem. Se as prerrogativas dos advogados, dos investigados não estão sendo defendidos, que deveriam ser algo básico, imagina então as coisas mais básicas ainda, como, por exemplo, a própria decisão. Tá só uma olhadinha. Decisão de Moraes troca 3 vezes a palavra como por corno. Imagina a quantidade de outras coisas erradas que não deve ter nessa decisão. Eu digo juridicamente. E por fim, pessoal, troquei uma conversa franca com o Bolsonaro. Pedi pra ele, falei, olha, abre o jogo. Abre o jogo e me mostra, por gentileza, a minuta do golpe. E ele me mandou. Tá aí, patriotas? Olha, eu não sei se isso aqui é caso de rir, eu não sei se é de chorar, eu não sei. Eu só sei que essa petezaiada desses comunas, eles mesmos, né, quer acusar as pessoas daquilo que eles são. A verdade é essa, tá? Então mostra claramente que golpe, que é golpe, quem queria dar no Brasil foi os comunistas em 1964. E eles só não conseguiram dar o golpe, né, através do José Dirceu e a sua turminha, por causa das Forças Armadas, viu? E eu vou ler outra matéria aqui. Marcelo Van Hatter sobe o tom e vai para cima de Lira por CPMI para investigar Moraes. O deputado federal Marcelo Van Hatter publicou uma mensagem impactante em suas redes sociais. Mais uma vez, as narrativas e as ilegalidades se impõem em decisões de Alexandre de Moraes. Aliás, o próprio ministro diz em sua decisão cumprida hoje que ele, sim, ele, é suposta vítima. Não só isso, supostamente a principal. Como pode, então, continuar atuando em tal processo no lugar de se declarar impedido de julgar o caso? Os inquéritos conduzidos ilegalmente por Alexandre de Moraes violam os princípios do juiz natural, da inércia, da ampla defesa e do contraditório e da imparcialidade. Também viola inteiramente o devido processo legal e uma série de artigos da Lei de Abuso de Autoridade, muitos dos quais prevendo pena de cadeia por vários anos. O consórcio STF-PT, porém, não se importa com isso, quer apenas acabar com qualquer oposição. Repito, qualquer oposição. Para os céticos, recomendo apenas que revejam os principais capítulos da história brasileira. A universal, eliminar a oposição é essencial para todo regime ditatorial. Esta prioridade está acima de qualquer escrúpulo, de qualquer lei e mesmo da Constituição. Para além das narrativas, portanto, o golpe nesse país já foi dado. O STF impõe sua ditadura armada no Brasil, com o apoio da cúpula da Polícia Federal de Lula. Quem se beneficia é o establishment corrupto e parasitário, e, sobretudo, o projeto totalitário de poder do PT, bem aos moldes de suas inspirações comunistas e autoritárias mundo afora. Por isso mesmo, o legislativo, o deputado Arthur Lira, a prioridade máxima deve-se à instalação da CPI do abuso de autoridade do STF na Câmara e, no Senado, senador Rodrigo Pacheco, abertura de processo de impeachment de ministros do Supremo. A gente já passa da hora de reverter essa ditadura e devolver a democracia, o Estado de Direito e a liberdade aos brasileiros. O inegável é que toda essa perseguição ocorre com um objetivo claro: atingir Jair Bolsonaro. O ex-presidente sabe disso e já tem trabalhado nos bastidores para evitar uma eventual prisão meramente política, comunista, socialista, ditatorista, né, que eles estão aí querendo colocar presidente Bolsonaro na cadeia, não só o presidente, como os aliados do presidente, como empresários, como advogados, senadores, prefeitos e até cidadãos civis brasileiros. E lembrando que o STF, como diz a Constituição, eles podem julgar só pessoas que têm o foro privilegiado. Mas para o ministro Alexandre de Moraes, que tem superpoderes, ele julga qualquer um que ele acha que deve julgar. Por enquanto, ele está julgando cidadãos, né, empresários, advogados que não têm o foro privilegiado. E também está julgando aquelas pessoas que têm o foro privilegiado também. Mas em breve, se passar algum gato, algum cachorro, algum periquito, algum papagaio, até girafas que não tem no Brasil, poderá sentir o peso do julgamento do ministro Alexandre de Moraes, porque o poder está em suas mãos e para ele não mede esforço para usar sua caneta mágica para julgar e condenar qualquer tipo de pessoa.